Olá pessoal, e aí, tudo bem? Alguém poderia comentar aí se estão ouvindo bem, se está tudo ok com áudio e vídeo da live, para a gente poder bater um papo e falar sobre concurso público, né? O pessoal mandando muitas perguntas, muita ansiedade, muita gente estudando para poder avançar aí no concurso público da PRF. E a ideia aqui é tirar algumas dúvidas dos senhores. A gente vai conversando aqui sobre as dúvidas que vocês tiverem. O pessoal que quiser postar perguntas, a gente esclarece. Claro que, como diretor executivo da PRF, eu tenho a responsabilidade de só poder tratar com vocês das informações que são públicas, né? E que na maioria delas já estão aí divulgadas, mas que às vezes vocês, pela forma que recebem essa informação, ficam com alguma lacuna de dúvida, né? Pessoal que está aí com familiares, filho, marido, parentes no CFP também acompanhando, bem-vindos. Pessoal falando muito da fala do presidente Bolsonaro, né, lá no Alvorada, sobre a potencialidade aí de um concurso PRF. E a gente vai abordar isso tudo. Mas antes eu queria falar um pouco com vocês da PRF, da trajetória na PRF. É importante para aqueles que desejam se dedicar para entrar num concurso que é tão concorrido, que entendam para o que estão se preparando, né? E a gente vê que a maioria das pessoas não tem ainda uma noção exata do que é ser policial no Brasil e do que é ser de uma Polícia Federal. A Polícia Federal mais longeva, a Polícia da União mais longeva, a PRF. Nós fomos criados em 1928, fizemos ontem 92 anos e estamos em todo o território nacional. O Constituinte, lá em 88, decidiu que a mobilidade, a logística, o transporte de bens, pessoas, a manutenção da integração nacional, a coesão do país, dos 27 estados e dos mais de 6 mil municípios, enquanto nação, dependia da interligação dessas estruturas através de rotas estratégicas, que são as rodovias federais, e para isso criou uma força federal de segurança nesse território, né? Então, a gente costuma dizer que a Polícia Rodoviária Federal é um caso no Brasil de polícia com competência estabelecida a partir de temáticas, né, dos crimes federais e assim por diante, e de território, uma determinada localidade de atuação que ao longo do tempo vem evoluindo. Então, quem está disposto a fazer concurso para a PRF tem que aceitar desde logo que nós estamos presentes em mais de 600, são quase 700 pontos do território nacional. E por óbvio, quem está chegando cobre as lacunas onde temos vagas. E essas vagas normalmente não estão nos grandes centros, não estão nos pontos onde a gente tem uma estrutura das cidades, uma estrutura pública mais desenvolvida, né? Porque para essas localidades, quando abrem vagas, os próprios colegas que já são da PRF se voluntariam. Então, sempre antes da gente oferecer as vagas no concurso, a gente oferece para quem já é PRF nos processos de remoção, que aqui dentro da PRF a gente chama de SISNA, um Sistema Nacional de Remoções, e aí essas vagas mais disputadas são ocupadas por quem já é policial, e as vagas que ficam em aberto vão ser ocupadas por quem quer fazer concurso. Então, a primeira disposição que você precisa ter, a depender do local onde do território nacional que você está, é de passar no concurso e mudar de cidade. E normalmente mudar de cidade para alguma localidade na Amazônia Legal ou na zona de fronteira, que é onde o pessoal onde a gente mais tem vaga e tem o que a gente chama aqui de localidades de difícil fixação, né? Então, se você não tem essa disposição, uma recomendação que eu te dou desde logo: não aposte que vai fazer o concurso, vai passar, vai ser nomeado e vai ter algum jeito. Não tem jeito. Nós estamos lá com 671 alunos
no CFP, terminamos ontem a primeira semana 01 do CFP 2020, né? E esses alunos vão para as localidades que já estão definidas, os estados, principalmente os estados da região norte, né? O estado que mais tem vagas desses 600 e poucos que estão lá é Rondônia, e são números que a gente divulga e vocês devem ir acompanhando. Segundo ponto que eu queria falar com vocês é dessa evolução da PRF ao longo dos últimos anos, e o pessoal fica perguntando muito para a gente ali nos directs, né? Quando você fez concurso, como é que foi? Quanto tempo você estudou? Como é que se preparou? Como é que é a sua trajetória na PRF? E a minha trajetória é só mais uma dentre 11 mil colegas, cada um com a sua história. Então, eu fiz o concurso, o edital do meu concurso é de 2003. Vejam, já se passaram 17 anos do edital. Era um outro cenário de perfil de atuação da PRF, era um outro cenário de perfil de seleção no concurso público, um outro nível de concorrência. O edital do meu concurso foi um dos mais concorridos, chegou a dar algo em torno, se não me engano, de 1.000 por vaga, mas o processo seletivo tinha características distintas. Então, eu posso falar da minha experiência lá no concurso em 2003, mas hoje o cenário é muito diferente. Eu fui graduado, né? Fiz a graduação em Direito. Quando saiu o edital, eu estava no último semestre da faculdade e estava iniciando a preparação para fazer concursos públicos. Eu venho de uma família de servidores públicos, em sua maioria, que veio para Brasília. Meus avós, tanto paternos quanto maternos, vieram para Brasília na época da construção da cidade, né? Sem ensino formal, sem educação, vieram para o trabalho na construção da cidade mesmo, mas nos dois casos investiram na educação dos filhos, meus pais, meus tios, né? De sorte que boa parte da minha família era de servidores públicos, e aqui em Brasília isso é muito forte. E uma parte considerável atuando na segurança pública, né? Então eu tenho familiares na Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, na Polícia Militar, na Polícia Federal, tenho um primo que também é PRF, e quando saiu o edital em 2003, eu concluindo a faculdade de Direito, eu tinha vontade das carreiras policiais. Eu me inscrevi em 3 concursos públicos que estavam abertos naquela ocasião, o concurso da PRF, o concurso da Polícia Federal e um concurso da Advocacia Geral da União. Tive boa classificação dos 3, mas não tive a oportunidade de me preparar muito bem para os concursos, porque eu estava, como eu disse para vocês, terminando a faculdade de Direito, fazendo TCC, defendendo o TCC. Então, especificamente para a PRF, eu posso dizer que eu não estudei nem 30 dias. Na semana antes da prova eu fiz uma grande revisão de legislação de trânsito e, enfim, fiz a prova e deu certo. Então, não é uma história que se repete hoje. Hoje o que a gente vê é os colegas, em sua grande maioria, tendo que traçar uma estratégia de preparação para o concurso. Embora tenhamos casos de colegas que fazem o concurso como eu fiz, numa espécie de início do processo de preparação, e passam. Então, o que eu sugeriria para vocês é que se preparem olhando para o cenário atual. Às vezes eu estou dando uma parada para olhar aqui algumas perguntas, tem até o pessoal sugerindo aí para desativar os comentários. Eu ainda não sei aqui exatamente como ativar só caixa de perguntas, etc., porque normalmente as lives lá na polícia eu faço com a equipe de comunicação, né? Hoje eu estou falando de casa, fiz uma pausa aqui nos trabalhos que eu estou no sábado aí de estudo do meu mestrado para conversar com vocês. Então, lá em 2003 o cenário era outro, né? Fiz o edital em 2003, a prova, salvo engano, foi ali final de 2003, meu CFP foi em 2005, início de 2005, lá em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, a melhor turma da PRF até hoje, vários colegas da minha turma em funções importantes aí na polícia, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo uma trajetória, como tantos outros colegas, dentro da instituição, né? Os desafios vão aparecendo,
sem nunca, pessoal, deixar de estudar. Então, como eu disse, quando eu entrei era graduado em Direito, depois que entrei na polícia eu já fiz 3 pós-graduações, uma pós-graduação em Direito do Estado, uma pós-graduação em Gestão Pública e uma pós-graduação em Análise de Constitucionalidade. Eu sou aluno especial no mestrado de Direito Constitucional aqui em Brasília e curso mestrado em Alta Segurança Internacional na Espanha. Então, uma coisa que vocês precisam compreender também é isso. Se pretendem serem policiais, se pretendem vir fazer parte da PRF, não imaginem que é estudar até passar no concurso, entrar e abandonar os estudos, agora eu já estou com a vida ganha. Não. O profissional, para se manter atualizado em qualquer carreira, inclusive na carreira policial, depende de se manter estudando sem parar. Na PRF a gente tem organizada lá na UniPRF algumas linhas, né, algumas a gente chama de pipelines, algumas trilhas de conhecimento. Então a gente começa com formação, mas a gente tem atualização, aperfeiçoamento, especialização, né? A formação não é só o CFP, então os alunos que estão lá no CFP estão em um dos cursos dessa trilha de formação. Mas, por exemplo, nós temos o curso de formação de motociclista policial, temos o curso de formação de pilotos policiais, temos o curso de controle, o curso de formação de operadores e controle de distúrbios, COCD. Então, a gente tem várias outras formações especializadas que também fazem parte da rotina de estudos do policial, que tem que se manter atualizado, e para conseguir essas vagas precisam estar com a mente produtiva e trabalhando, né? Então, a primeira dica foi, se você quer fazer concurso para a PRF, para não sair de onde você mora hoje, só se você morar na região norte, na Amazônia é legal. O Fiquene aí, o colega Fiquene da nossa equipe, falando do CFD, né, o curso de formação de docentes, é muito esperado, então é uma outra formação. Se você pretende fazer o concurso da PRF para entrar e achar que, pronto, agora eu virei a chave, ganhei a vida e posso me acomodar, procura outra carreira, aqui não dá para ser assim. Agora, se você quer abraçar essa carreira, quer ajudar a construir uma nação forte, um Brasil melhor, quer ajudar a construir a prosperidade do nosso país, quer transformar o nosso cenário de segurança pública, se foque, e aqui é o local. E aí eu vou começar a entrar no principal ponto que vocês pediram, né? Que e a previsão do concurso? Então, eu venho falando com vocês há algum tempo do processo que nós encaminhamos, cumprindo os prazos da lei orçamentária, né? Encaminhamos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é onde a PRF está vinculada, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou ao Ministério da Economia, que é quem autoriza concursos, né? Solicitando algo em torno aí de 2.500 vagas. Por que essa quantidade? A PRF tem hoje aproximadamente 10.500 policiais, 10.600 policiais, e nós temos a previsão na lei de termos 13.098 policiais. E o que foi apresentado ao presidente da República, ao ministro da Justiça, é que até o final do governo a gente tivesse a capacidade de composição do efetivo da PRF, provendo todos os 13.098 cargos. A PRF nunca chegou ao total dos seus cargos previstos em lei. Nós chegamos no pico ali a 10.600 e pouco, 10.700 policiais. Então, se nós temos hoje em torno de 10.500, temos 600, 650 na UniPRF, o que vai fazer a gente passar da casa dos 11.000. E precisamos terminar o governo, né, lá em dezembro de 2022, com 13.098, hoje a gente precisaria de aproximadamente mais 2.000 policiais. Só que daqui até dezembro de 2022 nós teremos aposentadorias, nós infelizmente teremos perda de colegas, né? A gente tem um histórico de perdas de colegas por condições de saúde, por perda em serviço, que é o momento mais dolorido para a corporação, né? Por perda fora do serviço, enfim. A sociedade brasileira tem uma taxa de mortalidade, na PRF nós também temos, e temos que conviver e suportar essas perdas.
E temos também aquelas perdas dos colegas que não entendem os valores da PRF e que cometem falhas no aspecto integridade e que aí, infelizmente, acabam sendo demitidos em processo administrativo disciplinar. Então, quando a gente soma os 2.000 cargos vagos de hoje, mais a projeção de aposentadoria, mais a projeção de perdas de colega, mais a projeção de eventuais demissões, a gente chega aproximadamente a essa necessidade aí de 2.500 provimentos para, em dezembro de 2022, termos os 13.098 cargos providos. Quando apresentamos esse pedido ao Ministério da Economia, apresentamos com um cronograma, que é o cronograma que em alguns sábados aí eu já andei colocando para os senhores. O concurso da PRF, como vocês sabem, ele envolve diversas etapas. São 2 fases, né? Uma primeira fase de processo seletivo, propriamente dito, e uma segunda fase que é a formação policial. Então, para cumprir todo o cronograma do concurso, e para a gente aqui na PRF, o cronograma do concurso é do dia da autorização pelo Ministério da República, pelo governo federal, até o dia da nomeação como PRF da primeira turma. Esse é o cronograma originário. Esse cronograma originário ele envolve algo próximo entre 450 e 500 dias, a depender da época do ano que se autoriza. Porque a gente tem que fazer contas ali em cima de feriado, períodos festivos, enfim. Então, vamos falar em 450 dias. Nós temos, nesse momento, uma restrição em razão da Lei Complementar 173 de que não é possível incremento nos quadros de pessoal até dezembro do ano que vem, dezembro de 2021. Então, até dezembro do ano que vem, nós só podemos prover cargos para recompor vacâncias. E as vacâncias decorrem desses aspectos que eu coloquei para os senhores: aposentadorias, perdas de colegas ou demissões. Então, a gente não poderia incrementar a força de trabalho para além do que vai ser feito agora com a turma que está no CFP, porque isso já tinha sido autorizado. Então, a gente vai ter em torno de 11.000, 11.100 cargos. Até dezembro do ano que vem, a gente só poderia nomear para manter esse número, eu não posso subir desse número. Logo, pode-se concluir que esse novo pedido de concurso envolve o provimento a partir de janeiro de 2022. Então, foi esse cronograma que nós apresentamos para o Ministério da Economia. Considerando o provimento da primeira turma do novo concurso em janeiro de 2022, a gente começa a fazer uma contagem regressiva para entender quando é que a gente teria que soltar o edital. Claro que isso depende da autorização do governo federal, né? Então, quando o presidente diz lá no vídeo de ontem, né? Ou antes de ontem, ele diz lá que novos provimentos só em 2022 é por conta da Lei Complementar 173 e está perfeitamente adequado com o cronograma que a gente apresentou enquanto proposição para o governo. Ou seja, o governo nos autorizando o concurso, a gente solta o edital, se ele autorizar segunda-feira o concurso, e a gente soltar o edital nos próximos meses, né? Quando é que nós vamos conseguir prover esses cargos? Só em janeiro de 2022. Ah, mas se não tivesse a Lei Complementar 173, seria possível fazer antes? Não, pessoal, porque o concurso envolve um cronograma longo, como eu disse, de quase 500 dias. Então, quando me perguntam, e eu respondo aí naqueles perguntas e respostas, né, que eu às vezes faço no sábado, a previsão de concurso, para nós da PRF, a previsão que importa é a data de autorização do concurso. Para vocês que estão se preparando, muitos se preparam com base na data de publicação do edital. Outros, quando é que será a prova? Essas respostas nós não temos. Uma vez autorizado o concurso, nós vamos ter que selecionar uma organizadora. Então, vamos lá selecionar a organizadora X. Com essa organizadora X, a gente vai montar um cronograma que vai envolver várias etapas. Então, a primeira fase do concurso, a gente tem a etapa da prova objetiva, né? Que vocês sempre perguntam, que data é a prova? Vai depender do combinado, do contratado com essa organizadora. Para marcar a data da prova, a gente olha outros cronogramas de concurso, porque a gente precisa dos locais para aplicar essa prova. Esse concurso da PRF, eu não tenho dúvida, vai ter muita gente inscrita, porque tem muita gente se preparando e assim por diante. Depois eu tenho que fazer a previsão
do exame de capacidade física, do exame de saúde, da avaliação psicológica, da avaliação de títulos, da investigação social e do CFP para chegar na agenda da nomeação que é pós-CFP. Nós precisamos de mais policiais, inclusive para responder às expectativas da sociedade e do governo brasileiro. Então, por isso nós estamos pedindo esses provimentos para janeiro de 2022, numa proposição de que teremos o CFP 2021 terminando lá no finalzinho do ano, igual foi o CFP 2019, terminando ali por volta do dia 15 de dezembro do ano que vem, para ter as etapas de recurso e poder concluir, né, a possibilidade de nomeação já em janeiro de 2022. E aí a nossa proposta para o governo é fazer uma segunda turma em janeiro de 2022 e uma terceira turma logo na sequência, ainda em 2022, para chegar no final do ano de 2022 com os 13.098 cargos providos. É claro que esse cronograma pode ser objeto de ajuste, então um ponto que eu queria deixar bem claro para vocês não existe a data da publicação do edital ainda, porque o governo não autorizou. No dia que sair no Diário Oficial da União a autorização do concurso, a gente vai ter condição de projetar uma data de publicação do edital, né? Mas também não existe nenhuma dicotomia, nenhuma contradição entre a fala do presidente e o pedido que a PRF fez. Vejam que estamos perfeitamente alinhados. A fala do presidente é que nós só poderemos prover cargos em 2022 e é justamente isso que a PRF está propondo ao governo. Aí vem outras perguntas. O concurso será regional? Acho que pausou um pouco aí, vou repetir. O concurso será nacional ou regional? Será nacional. Esse concurso de 2018, né, que a gente está aí com a última turma de formação, vejam como o concurso é demorado, né? Ele foi publicado o edital no melhor dia do ano, no dia 27 de novembro de 2018, é o dia do meu aniversário. Agora que nós estamos na segunda turma. Então, todo 2019 trabalhando com ele, agora primeiro semestre de 2020 trabalhando com ele. Se a gente soltar o edital aí ao longo do segundo semestre, a gente vai trabalhar com o novo concurso, que será o concurso PRF 2020 em 2021 e 2022. Então, será concurso nacional. Agora, deixa eu esclarecer para vocês uma coisa. Ser concurso nacional não significa que tem vagas em todos os estados da federação. Tem vagas, como eu expliquei antes, onde houver vagas em aberto. Então, o concurso ser nacional significa que você vai poder fazer a prova em qualquer uma das 27 capitais, significa que você vai concorrer entre o país todo com a mesma ordem de classificação, mas que você vai, na hora da lotação, ser destinado às unidades que têm vagas. Tá, e aí como é que eu sei para onde eu vou? Você só vai saber exatamente aonde você vai ser lotado logo após a realização do curso de formação policial. Por quê? O curso de formação policial é a segunda etapa do concurso e ele também tem caráter eliminatório e classificatório. E na última semana ali do CFP, a gente tem o rol de classificados finais no concurso. E a gente abre uma planilha, um sistema com o rol de classificação e uma outra coluna com o rol de vagas. Se você que está aí estudando, está se preparando, está empenhado, for o primeiro colocado no concurso, você vai ser o primeiro a escolher aonde ser lotado. E aí vai poder ficar em qualquer uma das localidades que tenham vagas. O segundo vai escolher qualquer uma das localidades, menos a que o primeiro escolheu. E assim por diante. Então, o Cleiton falou aí agora, quem quer ir para Pacaraima? Vai ter vaga em Pacaraima? Certamente. Lá sempre tem vaga, né? E pessoal, assim, para ser bem franco com vocês, passa muito rápido. O tempo que vai ter que atuar na fronteira, numa lotação na região norte, na fronteira ali no Mato Grosso, na fronteira do Mato Grosso do Sul, é um tempo que é muito rico para a carreira. Então, os nossos editais fixam que a lotação inicial será cumprida, em regra, durante 3 anos. 3 anos em 35, 40 anos de carreira é menos de 10% da sua carreira. E lá você vai desenvolver a capacidade de ser um profissional bem melhor, porque vai ter essa experiência.
O Felipe fala aí, vaga para o Espírito Santo, quase impossível? Não é quase não, Felipe, é impossível. Vaga no concurso para o Espírito Santo é impossível. A gente já sabe aqui quais são os estados que são muito procurados por quem já está na polícia. Então, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe, algumas delegacias específicas em alguns estados, né? Eu sempre cito o exemplo de Juiz de Fora, em Minas, são localidades muito procuradas, onde a gente tem uma fila de espera entre quem já está na polícia para entrar. Então, é o método hoje, né? O novinho vai para onde tem vaga que não foi ocupada por quem já está na polícia. Eu acho que tem falhado aqui, eventualmente vai ter... Não sei se a minha conexão aqui está tão boa. Outro aspecto que tem sido muito perguntado e que é bom esclarecer com os senhores é: o concurso para PRF é de nível superior. Então, se você tem nível médio e sonha em ser PRF, a primeira coisa que você tem que fazer é se matricular e realizar um curso de graduação com diploma, com a certificação reconhecida pelo Ministério da Educação. Qual curso é a sua escolha? Então, eu quero fazer tecnólogo em alguma coisa, ou eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia ou enfermagem. A PRF não restringe a seleção pela especialidade do curso. Basta ter nível superior em qualquer área reconhecida, registrada no Ministério da Educação. Então, o tecnólogo vale? Se for reconhecido pelo Ministério da Educação, sim. O requisito que está ali no edital é diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Esse tipo de dúvida, pessoal, vocês podem tirar tranquilamente no edital anterior, o edital 1 de 2018, porque os requisitos para investidura no cargo permanecem os mesmos, eles não mudaram. Os requisitos para posse no cargo permanecem os mesmos. No edital anterior era ali o item 2 e o item 3 do edital. Então vocês podem se valer do que está escrito lá para se preparar. Mas se eu só terminar, se a conclusão do curso só for lá em dezembro de 2021, dá tempo? Pelo cronograma que eu estou falando com vocês, dá tempo. Porque nós não teremos provimento no ano que vem, só teremos em 2022. Quem tiver com diploma na mão até dezembro do ano que vem, dá tempo ainda. Esse diploma ele é exigido para a posse no cargo. Então, lá no ato da posse, após nomeação, você tem que apresentar o diploma. Tá? Mais perguntas aí que vocês têm? Vamos lá. Quais disciplinas no concurso? Isso só o edital que vai trazer. Claro que os editais anteriores servem de referência, porque os editais são construídos a partir de um perfil profissiográfico. Quais são as competências necessárias para ser PRF? Então, boa parte dos conteúdos, eles se repetem, né? Do que vai ser exigido no edital. Nem tudo se repete, porque a gente pode ter alguns ajustes, mas a grande maioria, vamos dizer assim, o que merece esforço dos senhores, o que pode ser adiantado nos estudos, eu acho que uma boa referência é o edital de 2018, e aí vocês, em cima desse edital, vão se preparar para o novo edital. Saindo o novo edital, vocês vão poder acompanhar ainda, né? Uma pergunta que eu recebo muito: onde é que você indica algum material, indica algum cursinho, indica uma forma de preparação? Não indico, pessoal. Não indico porque a última vez que eu me preparei para concurso foi lá em 2003. E me preparei por um período curto, entrei na PRF, me apaixonei e desisti de sair da PRF. Logo ali nos primeiros meses ainda de PRF, eu ainda estudava e pensava em buscar outras carreiras, mas na sequência, lugar e definindo o que era o meu lugar, eu parei de me preparar para concurso. Então, quais são os materiais de qualidade, eu não sei dizer quais são os cursinhos, os coaches, os sites, não sei dizer o que tem aí de melhor para a sua preparação, mas esse processo de planejamento para o concurso é um processo de aprendizado que vocês têm que desenvolver, e eu acho que hoje vocês têm uma grande ferramenta que eu não tinha na minha época, que é uma internet muito povoada, né, fazendo esse levantamento.
Tá aparecendo aqui para mim, pessoal, vez ou outra, reconectando. Eu não sei se está cortando aí para vocês. Se alguém no comentário, vocês estão conseguindo pegar tudo que eu estou dizendo. Pergunta que eu também recebo. Previsão de edital de concurso para carreira de nível médio? Não temos essa previsão, pessoal. Não é que a polícia não precise. Nós temos aqui a previsão, né? Nós temos a previsão na nossa estrutura de um plano especial de cargos que nos dá suporte administrativo nas atividades policiais, que nos ajuda nas atividades do que a gente chama aqui de área meio, né? Então, esse suporte ele é realizado pelos integrantes dessa carreira, mas nós não temos no horizonte expectativa de publicação de edital para essa carreira. Ah, mas se a PRF precisa, por que não tem essa previsão? Porque o governo tem anunciado, o Ministério da Economia tem anunciado a previsão de remanejamento de atuais integrantes de carreiras administrativas entre os órgãos. E aí a PRF seria um destinatário desse remanejamento. Então, nós vamos ter que aguardar o remanejamento entre diversos órgãos. Nós temos recebido servidores de carreiras que estavam em outros órgãos na PRF e aguardar as análises de dimensionamento da força de trabalho pelo Ministério da Economia, para que então o Ministério da Economia tenha a tomada de decisão de se é necessário ou não concurso para a área administrativa. Então, não temos previsão de concurso nível médio, temos previsão de concurso da carreira policial, uma vez que a carreira policial é uma carreira específica que envolve um processo seletivo específico para a qual não é possível remanejamento. Então, quem é PRF está na carreira PRF e atua como PRF no exercício de uma competência que envolve o poder de polícia, né? Que é uma competência juridicamente específica. Outras perguntas que sempre me fazem, vi um agora aí do Daniel Maia. Categoria da CNH. O concurso exige a categoria B. Para o ingresso na PRF, você tem que estar habilitado para dirigir veículos. Ah, se tiver a categoria A, não tem problema. Não é exigência na PRF. O nosso curso de formação policial habilita o policial para conduzir viaturas 4 rodas. Para conduzir viaturas 2 rodas, que é a categoria A, né, motos, a gente tem uma segunda formação, que é o curso de formação do motociclista policial, que só depois de já dentro da polícia vocês podem participar dessa seleção, e aí sim, para esse curso interno é exigida a categoria A. Para o curso de formação, categoria B, quem tiver AB, AC, AD, D, cumpre a regra, o mínimo é a categoria B. Quem tem a permissão de dirigir, né, aquele primeiro ano ali da CNH, é válido também, sem problema nenhum. E aí alguns me perguntam, tá, mas eu tenho pouca experiência dirigindo, consigo passar nas instruções de condução veicular policial? Consegue. Consegue se você se dedicar no CFP e aprender com os nossos instrutores como dirigir um veículo policial. Tenho muita experiência, faz diferença? Talvez não. Você tem muita experiência numa condução normal de um veículo normal, e aqui nós vamos no CFP desenvolver em vocês, naqueles aprovados, a competência de conduzir veículos policiais em uma situação totalmente diferente do que a condução de veículos enquanto cidadão normal, né? Uma pergunta que sempre fazem aí, eu já sou policial, tem alguma diferença? Aí só no edital, a comissão do concurso vai debater os termos do edital, eu não tenho como antecipar agora, né? O pessoal vai repetindo algumas perguntas aí, do tecnólogo, etc. Eu sugiro que depois acompanhem o que a gente colocou, né? O Michael perguntando, final de fila, como é que funciona o final de fila? Explica pra gente. Quando o concurso é realizado, uma das atribuições desse processo é selecionar quem pode ser PRF, ou seja, quem tem na sua bagagem de conhecimentos as competências, os conhecimentos necessários para exercer esse cargo. Essa é uma das missões do concurso. A segunda missão é classificar essas pessoas que têm conhecimento num ranking para ocupar as vagas.
Então, se você é o primeiro classificado, o segundo classificado, o 100º classificado e é chamado para o CFP, que é a segunda etapa, é facultado a você, em alguns casos, pedir final de fila. O que é o final de fila? É dizer, olha, eu estou convocado agora, por exemplo, para o CFP 2019, mas por alguma razão não posso fazer o CFP 2019 e eu peço para ficar para o final de fila e ser chamado ao final da fila. Nós tivemos no ano passado 11 pedidos de final de fila. Então o colega estava convocado, o nome dele saiu no edital, convocado para o CFP 2019 e ele não podia realizar o CFP 2019. Alguns perguntam assim, mas por que se faria um pedido desse? Eu vou dar 2 exemplos aqui que acontece. Um, por exemplo, é o caso de você ainda não ter o diploma de graduação, quando da conclusão do CFP. Se você fizer o CFP e for nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Se você não fez o CFP e pede o final de fila, você adia esse momento da posse, né? Então, se você não tem o diploma ainda, uma das possibilidades é essa. Segunda hipótese que acontece, concorrentes, alunas, candidatas que estão grávidas. É proibido fazer o CFP se estiver grávida. Então, se está grávida, perde a vaga? Não, pede final de fila. Só que o que acontece com o final de fila, pessoal? É um pedido do candidato, que a administração concede, mas é um pedido que envolve um risco. Se não houver outra turma, ou se não chamar todos os aprovados, você perde a vaga. Porque final de fila é justamente você ficar no final da fila, depois de todos os que estão aprovados. Então, quem pediu final de fila o ano passado, está no CFP 2020, porque aconteceu um outro CFP, e aconteceu chamando a totalidade dos aprovados. Se isso não acontecesse, esse saldo de aprovados ficaria perdido e o pessoal que está no final de fila, que é lá nos últimos colocados, também não seria chamado. Então, é um risco, mas é uma possibilidade, né? Acabei de falar aí, foi perguntado sobre a situação das grávidas, né? Que é o caso. Então, em caso de pessoas casadas, tem muito essa pergunta também. A gente vê muitos casais se preparando para o CFP, se preparando para o concurso primeiro, né? E se aprovados, se preparando para o CFP, como é que fica a lotação? A gente tem aqui uma prática de preservação do núcleo familiar. Então, se, vamos supor, a esposa passa em 10º lugar e o esposo passa em 100º lugar, os dois vão poder escolher a mesma lotação. Como? Junto com o que passou em 100º lugar. Então, quando chega a vez do 10º lugar escolher a sua lotação, ele abre mão de escolher e pede para escolher junto lá com o 100º lugar. É quase como se fosse um final de fila, só não é final aqui, ele pede para escolher junto com a esposa ou com o esposo que está numa colocação mais para trás. Então, isso também é possível. Se o esposo já for PRF ou a esposa já for PRF, nós também protegemos o núcleo familiar. Como? A gente olha a lotação dos dois e vai poder se escolher ser lotado na localidade de menos procura na PRF. Então, vamos dar um exemplo. O ROT está aqui em Brasília. Se a minha esposa passa no concurso e é lotada em Macapá, é facultado a mim pedir para ser lotado junto com ela lá em Macapá. Não é permitido trazer ela para Brasília, o que feriria aí as regras do Sisnar, das normas internas, né? Tem algumas exceções nessa regra, mas não vem ao caso. O que tem que se ter na cabeça é se teu marido, se tua esposa já é PRF, você faz o concurso, vai ser oportunizado provavelmente ao teu esposo, a tua esposa, ser lotado na mesma localidade que você novinho foi lotado. Acho que passamos aí, pessoal, pela maioria das perguntas que vocês sempre têm. São 40 minutos de live já. Tem uma pergunta que é boa agora, o Samuel colocou, a situação do subjúdice, né? Quais são as principais hipóteses de subjúdice? É difícil dizer as principais, porque nós temos subjúdice de tudo que é sorte. Realizar concurso público no Brasil hoje é uma saga, é uma maratona para vocês que estão se preparando e é uma maratona para nós que estamos montando o concurso, né? Como eu disse, as provas da PRF, elas envolvem na primeira fase
algumas etapas, né? A prova objetiva, a prova discursiva, a avaliação de saúde, a avaliação psicológica, a avaliação de títulos e investigação social, mais o CFP, mais a avaliação psicológica complementar. Então, cada etapa dessa elimina candidatos. E cada etapa que elimina candidato é passível de judicialização. Então, nós temos subjúdices relacionados a todas as etapas. A PRF não tem problema nenhum e nem pode ter problema em cumprir a ordem judicial. O que nós temos o compromisso? De garantir a rigidez do processo seletivo. Então, naqueles casos em que o processo seletivo falha, a gente reconhece isso. Naqueles casos em que o candidato está querendo subverter o processo seletivo, a gente tem que fazer os recursos e mostrar para o juiz, para o juiz de primeira instância, de segunda instância, para o tribunal, que o candidato está subvertendo o processo e que não está querendo se submeter ao processo. Então, temos subjúdices relacionados a todas as etapas, cumprimos as decisões judiciais, mas de uma forma muito franca, naqueles casos que é o candidato tentando subverter o processo, a gente recorre e faz valer o processo seletivo por um dever de justiça com todos que se submeteram às regras, né? É uma seleção séria, é uma seleção bem conduzida, é uma seleção muito rígida, onde a gente faz valer as regras para que possam ter a honra de vestir o nosso uniforme, aqueles que merecem estar com o nosso uniforme. Tem sempre muitas perguntas sobre as cotas, né? Nós temos buscado contemplar dentro dos editais as cotas que a legislação brasileira exige. Ser PRF é ser um aplicador e um cumpridor das leis, então não podemos fazer diferente nos nossos editais, né? Então a gente tem vagas destinadas a candidatos com deficiência, vagas destinadas a candidatos, né, que se autodeclaram negros, né? Então, que é o que os editais aí vem prevendo. O pessoal pergunta muito sobre a eliminação desses candidatos. É um processo conduzido pela organizadora. Então, eu não sou especialista no assunto, recebo aí nos directs um monte de informação, de pergunta, de pedido de manifestação. Olha, eu tenho tal enfermidade, ou eu tenho tal situação, isso se enquadra ou não se enquadra, aprova ou reprova no exame de saúde. Eu não sei dizer, pessoal, eu recomendo sempre que vocês procurem, porque a avaliação de saúde, ela é feita, tanto a avaliação de saúde quanto a avaliação psicológica, ela é feita por uma banca de profissionais formados para isso, e é para isso que a gente contrata a organizadora. Não é a nossa especialidade. Então, eu entendo pouco do que está ali. Eu sei que tem que ser atestado que o candidato tem perfeitas condições de saúde e que tem aderência ao perfil profissiográfico da PRF para poder entrar. As situações objetivas de casos concretos, o que eu sugiro sempre é que procure um profissional da área de saúde, especialista em concurso, para avaliar o seu caso. Se a sua restrição te reprovaria na avaliação de saúde, ou também se a sua restrição te enquadraria como pessoa com deficiência para poder concorrer nessas vagas da cota prevista para o edital. Isso é avaliado por um colegiado que normalmente é da organizadora, né? Isso está incluído no contrato que a gente faz com ele. Recomendação para o momento. Foi colocado aí por alguns candidatos. Foco, persistência, dedicação, estudo. É o primeiro passo. Se você não estuda, se você não está preparado, você vai ser um aventureiro que vai se inscrever e dificilmente vai ter sucesso, porque é uma prova objetiva ampla, concorrida, com muitos conteúdos. Então, foco na preparação. Só sentar e estudar é suficiente? Não é. Porque não adianta de nada você passar na prova objetiva e na prova discursiva e depois não passar no exame de capacidade física. Muita gente fica no TAF, no famoso teste de aptidão física. Então, se preparar para o exame de capacidade física acaba te ajudando no estudo para o concurso e já te antecipa a preparação para o TAF. E atividade física, depois de policial, é uma permanência constante, porque o policial tem que ter condições de atuar enquanto policial. Nós temos TAF aqui na PRF todos os anos,
é condição para participar de vários processos internos, estar aprovado, estar apto no TAF. Cuidar da saúde psicológica, não adianta traçar um projeto de estudo que vai te adoecer, e aí depois você não passa no teste de aptidão psicológica. Então tem que estar preparado para isso. Conhecer as regras de investigação social. Eu recebo um monte de perguntas aí sobre critérios de eliminação na investigação social. Também vocês têm que conhecer, olhem os editais anteriores, isso é atualizado, mas como eu já disse, o grosso fica o mesmo. Enfim, pessoal, concurso, para nós da PRF, envolve uma estratégia, que é realizar o concurso. Para vocês também tem que envolver uma estratégia. Não é sorte, não é acaso, não é simplesmente lançar uma moeda e cair cara ou coroa. Então, montem a sua estratégia para o concurso, que envolve estudar as regras. Então, eu recebo muitas perguntas e não tenho problema nenhum em responder a elas, mas perguntas básicas que eu fico pensando, né? Se o colega está querendo se preparar para o concurso da PRF e ainda não conhece nem o que a gente cobra normalmente no edital, você está numa etapa muito inicial ainda. Começa ontem, porque o processo de preparação não é rápido, não é curto, não é lento. Se você não sabe nem como é que são os nossos editais, é sinal que você não está se preparando. Monte a sua estratégia para o concurso. E a partir dessa estratégia, seja fiel a ela. Você mantenha o foco, mantenha a determinação, mantenha a pegada aí nos estudos para poder, quando o edital sair, estar habilitado a vir fazer parte da nossa instituição, a estar conosco. Então, acho que era isso, pessoal. Chegando quase 1 hora de live, tá bom, né? Em outros momentos a gente pode vir aqui bater outros papos, falar de outros temas. Hoje eu queria ter passado por esses assuntos justamente porque são muitas perguntas que vocês mandam aí no privado e nem sempre dá tempo da gente responder todas, né? Então, desejo aí a todos que querem passar a integrar essa carreira, que mantenham o ânimo, mantenham o foco, mantenham a determinação, sigam nos acompanhando, convidar vocês para acompanharem aí o @ensinoprf, o @PRF Oficial, o PRF Brasil no YouTube, o nosso canal no Facebook, o portal da PRF, e vão nos acompanhando, que eu tenho certeza que esses canais vão ajudar a estimular a vontade de vocês virem fazer parte da nossa corporação, vai dar aquele ânimo na preparação para que vocês possam manter toda a estratégia de vocês para o concurso em dia. Então, boa sorte aí a todos, que Deus os abençoe e vamos em frente. Um abraço.